Olá, galera. Eu estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje, dando continuidade às guias da comunidade do canal Frater, aos temas que eu tenho postado na comunidade. Graças a Deus eu estou repleto de temas, estou com a minha agenda bem lotada. Eu venho hoje trazer o autismo e a proporção áurea. Bom, pessoal, vocês já devem ter ouvido falar. Aqueles que não ouviram falar ainda da proporção áurea ou cálculo de ouro, provavelmente vão achar o tema também muito curioso, né? E eu acho que o momento é esperado para tratar sobre o autismo e a proporção áurea, já que eu tenho mencionado no canal, né, nos últimos vídeos que eu tenho postado, a relação existente entre o autismo e o primórdio, né, que é o autismo e a inteligência que já existe nas coisas, né, a inteligência primária e não a inteligência secundária, né. Então, no meio de tudo isso, no meio de o repertório da inteligência primária, inteligência secundária, o homem ele encontrou, né, um cálculo, assim como os cientistas, os matemáticos, eles sempre tentam encontrar utilidades públicas e facilitações dentro da ciência, né, para poder ajudar a humanidade no conhecimento. Eles acabaram encontrando esse cálculo, né, que é um cálculo proporcional, que é uma proporção existente também na natureza, e eles, assim como eu tenho dito que eles extraem o conhecimento da natureza para transformar isso em uma utilidade pública, o homem ele tem transformado esse conhecimento, criado esse conhecimento da proporção áurea, aliás, transferido ele da natureza para o conhecimento humano, né, para as criações humanas, e criado diversas coisas com base nesse conhecimento, né, como monumentos históricos, arquitetônicos, pinturas, obras de arte e muitas outras coisas que eles transformaram em utilidade pública ou em objeto de apreciação e beleza para a humanidade. A pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: será que isso é uma coisa tendenciosa, né? Ou é uma coisa simplesmente que existe na natureza e que o homem realmente deve seguir, não tem como ele não seguir? Então fique no vídeo, né? Que a gente vai destrinchar essa matéria, né? Eu vou colocar aqui algumas imagens para vocês exemplificando alguns aspectos de proporção áurea e depois eu vou destrinchar para vocês essa questão, porque como todo conhecimento, sempre tem as escolas que são a favor e as escolas que são contra, né? E as escolas que colocam em xeque a veracidade ou, como é o meu caso, sempre procuro colocar em xeque se isso não é tendencioso do ser humano ou se de repente não se passa apenas por uma teoria, teoria, eu não diria conspiratória, de certa forma conspiratória, né? A gente pode entender como uma teoria da conspiração, porque são seres humanos, de repente, né, conspirando a favor de uma ideia que eles são favoráveis, né? Porque simplesmente isso defende alguns dos seus objetivos, alguns dos seus segmentos. Então, vamos ver se isso é verdade ou não. Fica aí para você essa curiosidade. Deixa eu colocar aqui a primeira imagem para vocês entenderem aqui. Eu vou colocar uma imagem da Angelina Jolie, só para vocês entenderem como que funciona essa questão do cálculo de ouro, né? Eu estou aqui com a imagem de rosto da cineasta Angelina Jolie, né? Então a proporção áurea são proporções que eles calculam dentro de um segmento, né? Tem um número específico para essa proporção áurea, né?
Se vocês já estudaram frações, né, vocês sabem que a existência das frações na matemática são diversas, né? Mas a proporção áurea é uma fração específica que alguns cientistas das ciências exatas, né, mais precisamente o Fibonacci, ele precisou isso na matemática, porque quando ele pesquisou a sua linha de raciocínio na matemática, ele encontrou também uma explicação matemática para o encontro dessa fórmula e desse cálculo, né? E alguns cientistas, né, das áreas das exatas encontraram proporções semelhantes na natureza que exemplificam traços, né, que entram na base desse cálculo e que dá o mesmo resultado, né, matemático. Então, o resultado matemático, né, é uma fração, né, é uma fração que eles chamam de φ, né, PHI ou cálculo de ouro, né. Então, a base do raciocínio deles seria uma reta dividida por um segmento maior e menor. Aí você divide essa reta pelo segmento menor e você acaba encontrando vários segmentos infinitamente correspondentes a essa mesma proporção, né? Baseado a princípio em uma proporção menor, e ele vai se agregando ou vai se ramificando em proporções maiores. Então é possível você encontrar a mesma proporção em esferas grandes, né? Em óticas maiores e óticas menores, né? Na natureza, ou seja, macroscopicamente ou microscopicamente, né? Então aqui no rosto da Angelina Jolie encontraram também alguns traços, né, do cálculo da proporção áurea e colocaram no gráfico, né, colocaram aqui graficamente essa proporção. E logicamente aqui entra a dúvida, né? Se eu pegar, por exemplo, o cálculo gráfico da proporção áurea e colocar apenas algumas pessoas que se enquadram dentro dessa proporção, eu poderia dizer que essas pessoas estão enquadradas porque tendenciosamente eu agrupei apenas um número de pessoas que entram dentro desse cálculo. Na minha visão, o cálculo da proporção áurea ele seria um cálculo forçosamente a ser seguido ou inevitavelmente a ser seguido se todos nós se encaixássemos dentro dele. Mas como aqui a gente percebe que alguns traços apenas se encaixam, né? Não são todos, e algumas partes se encaixam, então a gente tem aí uma tendência ao favoritismo, né? Algumas pessoas estão trazendo algumas pessoas que se encaixam para poder favorecer o engajamento ou o encaixe dentro da proporção áurea. Então, isso comprova que na verdade foi de certa forma um toque humano, né, para poder explicar uma coisa. É como se você dissesse assim, olha, eu gosto, acho bonita a Angelina Jolie e ela se enquadra dentro da proporção áurea, dentro de um raciocínio filosófico, logo a proporção áurea calcula rostos bonitos. E isso não é verdade, porque se você procurar pessoas que não estão dentro dos aspectos ou níveis de beleza considerados pela sociedade, você pode encontrar pessoas que se encaixam dentro do cálculo áureo. Então isso daqui não procede, tá? Não significa que é um cálculo de beleza, né? Se é um cálculo que as pessoas dizem que é um cálculo que exemplifica o número de Deus ou a maneira de Deus fazer as coisas no mundo ou na natureza, esse cálculo foi utilizado na natureza para a construção de algumas coisas, porque não se encaixam a todas as coisas, mas nós sabemos que na natureza todas as coisas são belas e possuem a sua beleza própria. Então, quando a gente pega o cálculo de ouro para justificar, né, uma ideia particular que nós temos, isso já não é
já entra dentro da teoria conspiratória. É isso que eu estava querendo dizer, né? Isso já não é uma coisa propriamente da natureza, ele já sai do primórdio. Então a correlação que isso teria com o autismo, né? O cálculo de ouro, ele não serve para exemplificar o primórdio, ele não serve para exemplificar alguma coisa da natureza, né? Ele exemplifica algumas coisas, logicamente, né? Na natureza, mas ele não serve para exemplificar a beleza da natureza como um todo, tá? Seria mais ou menos isso. Ele não exemplifica ou não justifica o primórdio numa totalidade. E uma coisa muito interessante aqui também, né, que eu vou tirar essa imagem aqui e colocar uma segunda imagem. Olha, por exemplo, aqui, né? Você colocou aqui, por exemplo, o gráfico do cálculo de ouro para exemplificar a existência, né, da proporção áurea no cérebro humano, mas existe uma falha aqui que é bem notável, né? Como vocês podem ver aqui, no retângulo maior, a gente consegue entender aqui uma parábola, né? A gente consegue ver uma circunferência aqui, né? Essa circunferência acompanhando o entorno do cérebro humano. Aí no retângulo posterior, o segundo maior, a gente vê o acompanhamento ainda, só que já no terceiro, ele está dizendo que está acompanhando aqui, mas não está. Tá vendo? Ó? No terceiro em diante, né? A gente colocou aqui dentro da proporção, né? Mas o terceiro ele já não acompanha, porque falta massa encefálica aqui para preencher toda a circunferência. Isso significa que o alocamento do gráfico no cálculo da proporção áurea, né, nessa questão, ele não está completo, ele não acompanhou o trajeto inteiro. E aqui dentro dos menores a gente pode ver que preenche todo o retângulo, o que não acompanha o cálculo maior, porque o cálculo maior não preencheu todo o retângulo. Então isso significa que algumas pessoas tendenciosamente colocaram na natureza para exemplificar, mas a natureza, o primórdio em si, ele não acompanha o cálculo áureo que foi criado pela humanidade. E uma coisa muito interessante também, muito curiosa, né, que faz parte de uma teoria da conspiração, aí eu posso dizer como agora, eu já identifiquei para vocês que, de certa forma, é tendencioso dizer que toda a natureza acompanha esse cálculo áureo. Se vocês observarem aqui, né, essa circunferência aqui é tracejada, ela é como se fosse um caracol, né, uma escada de caracol que vai indo até ficar pequena no centro, né? Essa escada de caracol, ela acompanha o número 6, né? Ó, ela faz do cálculo do retângulo grande até o terceiro retângulo aqui, né? Ela faz o número 6, depois lá dentro ela faz o número 6 de novo, depois ela vai fazendo vários números 6, né? Não sei se vocês observaram, já nas escrituras sagradas existe o número, que é um número que eles falam apocalíptico, que seria o número do anticristo, né? Que é o número 666, né? Então, o cálculo dessa proporção áurea, ele vai acompanhando o número 6. Você pode ver que pelo menos 3 números 6 aqui a gente encontra, né? Mas se a gente for feito em grande escala, são vários números 6 que vão se repetindo dentro dessa proporção. Então, assim, se a gente já encontrou, né, dentro desse cálculo da proporção áurea, uma coisa tendenciosa, né? Das pessoas tentarem exemplificar que umas pessoas são mais belas do que outras, ou essa proporção áurea é para entender aonde está a beleza nas coisas, né? Que isso já separa as pessoas, segrega as pessoas, umas pessoas e outras da beleza ou não, como quem querendo dizer também, eu tenho uma casa que é bonita porque ela entra dentro da proporção áurea, e a outra casa da outra pessoa não é bonita porque ela não entra dentro desse cálculo de ouro. Então isso é um segregamento preconceituoso. Nós poderíamos dizer que parte de um princípio conspiratório, sim, né, e tendencioso na natureza. E outra coisa interessante que a gente consegue observar é a afronta do cálculo de ouro e da proporção áurea ao primórdio autista, né? Por isso que eu digo para vocês, o autista, ele entra dentro dessa cotação histórica dos enviados de Deus para trazer para a sociedade conhecimentos mais claros
de padrões de beleza, né? É, lógicos na natureza e característicos na natureza do que o cálculo áureo, porque o próprio autismo ele se conforma, ele entra em conformidade com o primórdio e respeita a beleza como um todo, e ele não fica construindo tendências ou não faz construções, né, de inteligências secundárias ou cognições secundárias para exemplificar algum padrão específico, né? Mas ele remete apenas ao padrão próprio da natureza, ao próprio padrão de beleza estabelecido pela natureza, que são plantas, flores, são árvores, como o vídeo que eu coloquei aqui atrás, são é, é, rios, né? São a própria natureza conversando com a gente dentro do seu padrão de beleza autêntico, né? E a inteligência primária propriamente dita, né? A inteligência primária propriamente da natureza. Então, o que eu tenho a dizer aqui, a conclusão que eu chego desse cálculo primário, dessa proporção áurea, é que ela é completamente tendenciosa. Porque se a gente pegar na matemática, por exemplo, existem várias proporções. E se o meu rosto, por exemplo, não se encaixa dentro de uma proporção áurea ou dentro de um cálculo de ouro, existe outra proporção que ele se encaixa. Então, se Deus criou o mundo e a natureza, ele criou todas as proporções e não apenas a proporção, o cálculo de ouro áureo. Então, o que eu tenho, assim, a mensagem autista que eu poderia passar para vocês dentro da proporção áurea é que se você perceber que algum produto segue apenas o segmento da proporção áurea ou que algum grupo de pessoas segue apenas esse segmento de proporção áurea, é porque existe um grupamento, né, que está defendendo aquela tese, que está defendendo aquele padrão de beleza ou aquele padrão de segmento. E de certa forma é conspirativo porque é um grupo de pessoas defendendo que aquilo é que deve ser seguido, quando na verdade a natureza nos apresenta diversas outras coisas. Então o próprio autismo está aqui para desmistificar para vocês que se você não se encaixa dentro de um padrão de beleza estipulado, especificado pela inteligência humanizada, a inteligência secundária aferida pela humanidade, isso não significa que você não tem belezas e que você não tem méritos e que você não tem não deva enfatizar a sua moral ou não deva enfatizar, né, os seus dons, os seus talentos, tá? Todos nós possuímos a beleza dentro de uma proporção matemática estabelecida por Deus na natureza. Cabe a nós entendermos a nossa e expô-la, né? Assim como vários canais expõem cada um a sua beleza, né? Nós temos o canal da Rosana Val, que expõe a beleza dela, nós temos o canal da Nair, que expõe a beleza dela, o canal do Iago. Então cada pessoa ele vai expondo o seu talento e expondo a sua beleza sem precisar necessariamente seguir qualquer tipo de padrão. Cada canal tem o seu perfil, cada canal tem a sua característica, a sua maneira de exemplificar as coisas. Cada pessoa tem a sua característica própria, cada pessoa tem a sua fisionomia, a sua cor, a sua raça, a etnia, a sua maneira de falar, né, o seu tique, o seu costume, a sua cultura. E isso é muito bacana a gente entender. Então, tá aqui, né, o resumo, em suma, né, o que o canal Frater traz, é que de certa forma não pouco tendencioso, mas muito tendencioso, né? Principalmente quando você pega um matemático assim que ele quer provar uma teoria, né? E que ele fica trazendo coisas para dentro daquela teoria para poder explicar. Logicamente que ele explica uma proporção, mas isso não significa que essa proporção seja o padrão de beleza ou que deva ser o padrão de beleza. E se o ser humano segue dessa forma, né? Saiba vocês que a gente pode quebrar isso a qualquer momento, a partir do momento que isso esteja afrontando, né, o prazer de outras pessoas viverem no mundo, né? Isso acaba afrontando a maneira como outras pessoas vivem e a agradabilidade das demais pessoas de viver no mundo. Ou seja, se eu for colocar aí uma foto de referência de um anime, eu vou ter que seguir necessariamente o padrão da proporção áurea? Não.
as pessoas seguem porque querem, porque elas acham que aquilo é um padrão de beleza e que deva ser seguido, mas nós sabemos que não necessariamente. Então, cabe aos YouTubers aí, né, criar outras coisas, né, como nós temos aí no YouTube uma pancada de coisas novas, inovadoras. Infelizmente não são todas as pessoas que seguem. Nós sabemos que assim, dentro de uma ideologia ou de uma ideia religiosa, nós sabemos que o que mais domina e o que mais dominará nos últimos tempos, conforme as próprias escrituras dizem, é que as pessoas vão acabar seguindo mesmo o anticristo, seguindo mesmo apenas um padrão, apenas um conceito, achando que aquele conceito é o único conceito do mundo. As pessoas vão acabar achando que elas devem seguir o padrão de dinheiro, né, o padrão da moeda, o padrão da beleza, né, o padrão da moda. Mas nós que estamos no primórdio, nós que estamos assim a par, né, desse tufão. Por que eu digo tufão, pessoal? Sempre para vocês, como eu coloquei aqui na imagem, ó, esse espiral, né, que ele vai fazendo, ó, ele vai fazendo um furacão, né? É um furacão que essa proporção vai fazendo. E é uma proporção que é um cálculo humano, que é o que o humano está pregando na sociedade, né? É o ser humano está pregando, né? O ser humano e o intelecto humanizado, o intelecto sociabilizado, que é quando o ser humano trouxe o conhecimento, aliás, ele captou o conhecimento da natureza e transformou, né, nesse tufão de conhecimentos dele. Ele apreciou uma beleza na natureza, apenas uma, e apenas essa ele está seguindo. Então ele criou esse tufão e quer que todas as demais pessoas ou todos os demais seres sigam dentro de apenas um padrão, né? Por isso que eu digo sempre isso para vocês, é um tufão, é como se fosse um furacão de eventos que puxa você para aquele tipo de padrão. Então, de repente, amanhã ou depois, né, nós acabamos sabendo, nós descobrimos, né, sem muito esforço, qual é o chocolate que você gosta, qual é o café que você está tomando de manhã, porque todo mundo está seguindo o mesmo padrão, quando na verdade Deus deixou diversos padrões para nós, né, para cada um se encontrar dentro da natureza, cada um encontrar a sua porção e a sua proporção dentro da natureza e cada um se identificar com a sua própria beleza, tá? Então nós estamos aqui quebrando um paradigma de preconceito para trazer para as pessoas, né, proporcionar para as pessoas mais condições de ser felizes dentro da sua própria proporção, dentro do seu próprio padrão. Se você não tem a sua casa construída dentro de um padrão áureo ou dentro de um cálculo de ouro, não se preocupe com isso, porque isso não significa que você deva vir a menos na sociedade. Isso significa que você é uma pessoa diferente das demais, né? Como Deus criou todo mundo com a sua particularidade, com as suas diferenças, e que você está emitindo a sua identidade. Então você possui uma identidade, você não precisa se identificar na sociedade dentro de uma proporção de beleza, mas você possui a sua beleza e você pode expressar a sua beleza para as pessoas, tá? Então essa é a mensagem autista, mais um conhecimento autista que eu trago para vocês, destrincho para vocês poderem entender aonde fica o autismo e aonde fica o intelecto humanizado e por que o intelecto humanizado traz tantas coisas problemáticas na sociedade, justamente pelo fato deles ignorarem o primórdio, e quando na verdade o primórdio deveria ser o padrão de segmento da sociedade, porque o primórdio é o que mais respeita todos os seres vivos na natureza, né? E o autista fica vivendo ali no primórdio quietinho, e ele não explica isso para as pessoas, né? Alguns autistas, como eu venho aqui explicar para vocês, né? Eu trago alguns conhecimentos autísticos do Raonic também para desmistificar para vocês alguma coisa, e cabe às pessoas seguirem ou não. Acho que as pessoas elas estão muito cansadas. Jesus Cristo dizia muito isso, né? Você está cansado, oprimido. Se vocês estão cansados, venham até mim que estou no primórdio, que o meu jugo é leve, né? E eu vou tirar todo esse fardo pesado, humanizado de vocês, porque vocês estão seguindo esse fardo humanizado, dizendo que isso é um padrão que vocês devam seguir, e vocês estão sofrendo na sociedade, né? É mais ou menos isso
né, que todos aqueles que vieram ao mundo para trazer algum conhecimento para a humanidade, né, revelar alguma coisa da natureza para a sociedade, né, esse conhecimento primordial para a sociedade, é isso que eles vieram trazer, essa mensagem que eles vieram trazer. Tirar as pessoas desse conceito, né, preconceituoso e dessa barganha preconceituosa, né, do conhecimento secundário, onde o homem comeu da fruta e quis o conhecimento por ele mesmo, criar as coisas por ele mesmo, né, se afastando do conhecimento divino, e em algum momento ele se sente cansado, ele se sente fatigado, né, e ele acaba recorrendo ao primórdio, falando para Deus, o que eu tenho que fazer para eu me sentir mais em paz, para eu alcançar a paz, para eu alcançar a tranquilidade. E é onde Deus vai lá, envia o seu Filho para a humanidade, perdoa os pecados cometidos pela humanidade, né, e traz ele de novo para o primórdio, né? Então, quando Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, desse espírito humanizado, porque deles já é o reino dos céus, saibam vocês que Jesus está falando dos autistas, né? Porque eles já têm essa pobreza do espírito humanizado, né? Do conhecimento humanizado, do cognoscivo humanizado, e eles ficam em conformidade apenas com o primórdio. Cabe às demais pessoas se atentarem a eles ou ignorá-los, né? Se as pessoas ignorá-los, eles vão continuar ali no primórdio, tá? Porque faz parte da natureza deles essa conformidade com a inteligência primária. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse conhecimento. Eu espero vocês encarecidamente nas próximas gravações. Peço joinha para vocês, as inscrições, e que você compartilhe esse vídeo na sua rede de amigos, né, na sua rede social ou no seu WhatsApp com seus colegas, porque de compartilhamento em compartilhamento esse vídeo pode chegar de repente numa família que tem um caso de autismo no lar, e essa família às vezes ela está entristecida porque acha que o autismo veio como um problema na sua vida, e você de repente pode apresentar uma solução para essa família, e essa família pode ser uma família muito, mas muito contente, muito feliz, graças a apenas um clique e uma ajuda e um impulsionamento seu, tá? Também vou deixar aqui o número do Pix para aqueles que quiserem fazer uma transferência em qualquer quantia de dinheiro e ajudar o canal, tá, com as despesas. Também vou deixar aqui contatos para aqueles que quiserem ajudar de outras formas, com doações não só de dinheiro, mas doações de alimentos, doações de roupas, ou algum tipo de doação, ou algum tipo de trabalho que você gostaria de fazer para ajudar, né, esse tema, para ajudar ser mais um braço a favor da causa do autismo, tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Então fica com a vinheta final, com a vinhetinha no final, e espero vocês nas próximas gravações então, ok? Um beijo, um abraço. Oh